Boa noite, povo de Deus. Nós estamos aqui mais um de Frente com o Pastor, um dia todo especial, 17 de julho de 2019. Então, 16? 16 de julho de 2019, obrigadão. Então, hoje nós temos um programa todo especial, o tema ficou livre, né, mas nos últimos minutos nós convidamos o pastor Gilson, que é psicólogo, e ele vai estar falando sobre um evento que ele vai estar fazendo aqui em Guanambi. E você também tem alguma pergunta, você pode já começar a mandar para nós. E hoje é um programa bem livre mesmo, bem tranquilo, que você pode mandar suas perguntas, tanto na área emocional, psicológica, algum sofrimento psíquico que você está enfrentando, pode mandar para nós. Hoje nós vamos sortear um prêmio, um kit da Avatim. Então todas as pessoas que compartilharem essa live, todas as pessoas que mandarem uma pergunta, todas as pessoas que estiverem nos assistindo, estará participando. Então, se você puder compartilhar aí no Instagram, no Facebook, com mais pessoas que você puder, faça isso, porque essa live vai ampliar e chegar em mais pessoas, alcançar mais pessoas, e mais pessoas serão abençoadas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos lembrar de alguns avisos. Nós temos aí a Baruch Story, nós temos as camisetas lindíssimas, e nós precisamos manter esse programa, comprar um equipamento maravilhoso. Então, adquira as camisetas lindas, personalizadas, né, com frases evangélicas, e você pode estar nos ajudando a manter esse programa, a manter missões. Então procure aí nas redes sociais Baruch Story, e você estará nos apoiando, nos ajudando de uma forma maravilhosa. Que Deus esteja abençoando a tua vida. Lembrando também, sexta-feira nós vamos ter um culto dos jovens. Vai ser sexta, sábado vai ter o casamento da nossa irmã Leilane e do nosso irmão Samuel. Então, por favor, você que jovem aqui da igreja, por favor, venha participar. Sexta-feira vai ser aqui no Pirulito, chamado Pirulito. Vai ter um culto todo especial para os nossos jovens. E amanhã, a partir de amanhã, nós começamos uma nova série de mensagens aqui na igreja, e nós vamos estar falando sobre a fé customizada. Pastor, o que é uma fé customizada? O que é essa fé customizada? O que é essa fé nova? Ou seja, é uma fé que nós pensamos, né, uma vida que a prioridade é nós. Nós que priorizamos tudo. Tudo tem que ser feito da nossa forma, do nosso jeito. Tudo do nosso jeito, a vida do nosso jeito, a fé do nosso jeito, o compromisso com o reino de Deus do meu jeito. Então essa é uma fé customizada. Muitas vezes eu sou evangélico, prego uma frase no meu carro, a propriedade do Senhor Jesus, mas eu passo no sinal vermelho, eu mostro o dedo no meio do trânsito, eu faço coisas terríveis. Tem um peixinho, né, que é o símbolo do cristianismo, no carro, mas contudo não respeito ninguém na rua. E da mesma forma, e vice-versa, muitas vezes eu uso uma camiseta, né, evangélica, sou um evangélico, mas as minhas atitudes, o meu caráter não é de evangélico. Então nós estamos vivendo uma época de uma fé customizada, uma fé onde nós estamos priorizando, onde nós queremos tudo do nosso jeito. E na Bíblia conta-se a história de um homem chamado Naamã. Naamã era um grande general, um homem que venceu grandes batalhas, contudo era um leproso. Era uma pessoa doente, e ele tinha uma fé customizada. E a sua serva que estava ali chegou e falou: olha, se esse homem for lá em Israel, ele vai ser curado. Ele foi em Israel e vai ser curado. Pode ir em Israel. E ele pegou muito ouro, muito dinheiro, muitas roupas, e ele mandou carta, né, para o rei de Israel, porque ele seria curado em Israel. E ele vai até o rei. Aí o rei falou: não, você está querendo caçar confusão, né? Eu não tenho poder de curar ninguém. Aí o profeta Eliseu falou: não pode mandar ele vir até mim. E quando ele chega até o profeta Eliseu olha para Naamã e fala: Naamã, vai no rio Jordão, mergulhe 7 vezes. E ali você vê a fé customizada. É do meu jeito. Eu vou mergulhar nesse rio sujo. Lá nós temos os melhores rios na Síria, e eu vou mergulhar nesse rio sujo. Então hoje nós estamos vivendo nessa fé customizada. É do nosso jeito. E muitas vezes nós queremos viver na igreja do meu jeito. Nós não aceitamos instrução de ninguém. Nós não queremos obedecer a ninguém. Nós queremos fazer as coisas tudo do nosso jeito. Isso que nós estamos vivendo. Então, venha participar. A partir de amanhã nós vamos estar falando sobre essa fé customizada, e você vai ser abençoado grandemente, porque tem homens de Deus na Bíblia, mulheres de Deus, que buscaram ter uma fé que adora o verdadeiro Deus para a glória do Senhor Jesus. Amém?
Então, no final, nós vamos estar orando por todos vocês, você que está participando. Pode mandar sua pergunta. Então, nós estamos aqui com o nosso pastor, né, o psicólogo, pastor Gilson. Para quem não conhece, esse homem veio do Rio de Janeiro. Boa noite, meu amado. Boa noite, pastor, tudo bem? Boa noite a você que está nos vendo aí na sua telinha. É um prazer estar aqui com vocês e de frente para o pastor Hélio. Prazer. E parece que vai acontecer aí, né, nesse final de semana, É esse final de semana. 19 e 20 de julho. Isso, vai acontecer um workshop de saúde emocional. Olha que coisa linda, maravilhosa. E hoje nós estamos vivendo momentos difíceis de saúde emocional. É isso? Com certeza. Bom, pessoal, como o pastor está falando, nesse dia 19 e 20, nós vamos estar executando o primeiro workshop de saúde emocional. Entre tantas outras coisas, inclusive hoje eu tive a oportunidade de dar uma entrevista na Rádio 96, e lá eu falei sobre alguns problemas, por exemplo, um parâmetro que a gente tem da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de 2017, diz que o Brasil é o país que tem o maior índice de ansiedade da América Latina. Inclusive eu fiz um destaque, por quê? Porque os países da América Latina envolvem países bem pobres, com catástrofes terríveis. E mesmo assim, esses países, as pessoas, pastor, não desenvolveram um índice tão alto de ansiedade e depressão como tem no nosso país. 9,3 e 5,8 de depressão aqui no Brasil. Meu Deus, os números são altíssimos, os índices aí são altíssimos e precisa ser feita alguma coisa. Essa é a grande questão. Nós precisamos fazer alguma coisa. E esse workshop vem atender esse público. Sim, exatamente. Uma das coisas que tem acontecido, não sei se vocês têm percebido, o pastor também deve estar observando isso, nós estamos com um índice cada vez aumentando com relação ao suicídio. Cada dia mais a gente está vendo na nossa nação, na nação brasileira, infelizmente acontecendo no meio evangélico. Nós temos muitos líderes, pessoas até que, a princípio, entre aspas, são pessoas que estariam acima desse tipo de probabilidade de suicídio, que são pastores, líderes, e isso na verdade não existe. Nós estamos vendo pessoas com grau altíssimo de ansiedade e depressão que não se cuidam. Talvez algum estigma com relação ao tratamento psicológico. Mas é exatamente por isso que eu gostaria de fazer esse trabalho. E vou estar desenvolvendo no dia 19 e 20, vai ser ali no CTL, se você quiser estar conosco, será muito bom. CTL fica ali, né, você sabe a rua onde fica? Olha, o CTL fica atrás da Policlínica. Policlínica, acho que fica mais fácil. Muito bem. A Policlínica é muito conhecida. Em frente da Sião também, Policlínica, porque a Policlínica, a maternidade que tem aqui, né, faz cirurgias, ali tem várias especialidades médicas e ali fica bem localizado mesmo. Sim. E é bem quase no centro da cidade, ali já é o São Francisco, mas é quase no centro da cidade. Então, um local de excelência. E quais são os temas que vão ser abordados nesse workshop? Olha, pastor, eu vou falar sobre várias coisas, né? Agora, uma das coisas que eu acho que é fundamental, e isso eu acho que vai ser importante para você estar lá, é o seguinte, a questão de que é saúde emocional. Saúde emocional é o ser humano estar bem consigo mesmo e nas suas relações interpessoais. Então, em função disso, nós vamos abordar temas, por exemplo, com relação à autonomia. Muitas pessoas têm dificuldade de autonomia, né? Autonomia no casamento, autonomia no trabalho, autonomia na igreja, tem dificuldade de ser ele mesmo, tem dificuldade de entender as características do outro. Então eu vou falar sobre a equação de autonomia, vou falar do passado que compromete o presente e por isso você não consegue alcançar o futuro. Nós vamos estar falando sobre isso, eu vou falar um pouco sobre a saúde emocional na família e no trabalho. Uma das coisas que tem acontecido é uma síndrome chamada de burnout. Essa síndrome é uma síndrome que tem se desenvolvido, eu creio que dentro dos 2 anos mais ou menos atrás ela tem sido mais pontuada e agora a OMS deu um dito final, botando ela como um transtorno que realmente tem causado grandes problemas na vida dos profissionais. Então basicamente vamos estar falando sobre isso, vamos falar sobre crianças e valores, vamos falar sobre as emoções, para que a pessoa possa entender o que é emoção, o que é sentimento. Então, na verdade, você participando desse workshop, você vai sair dali realmente com uma visão mais ampla de você mesmo e das suas relações. Eu acho que vai ser muito interessante, professor. Muito legal. Então, está aí uma grade, né, que vai atender várias especificidades da sua vida e vai resolver a principal coisa,
profissional, psicólogo, né? O ser humano conhecer a si próprio. Porque muitas vezes o ser humano ainda sabe quem é ele. Ele não tem coragem ainda de olhar no espelho. Ele é um sujeito ainda que desconfia dele, tem medo dele, os pensamentos controlam ele não está no controle. E esses temas aí que você, né, abordará nesse workshop vai trazer esse ser humano para a autonomia, para o centro que ele precisa estar aí. Pastor, uma coisa interessante que quero falar para vocês também é o seguinte: depois da entrevista que eu dei na rádio, muitas pessoas me ligaram querendo fazer terapia, querendo ser atendido, e eu dei uma direção para elas e mesmo vou dar para vocês. É o seguinte: no site terapêutico a gente tem 50 minutos de atendimento. No workshop eu vou dar 6 horas, então eu vou dar 6 horas de conhecimento e, querendo ou não, de uma psicoterapia para você. Então 6 horas, vai ser 3 na sexta-feira e 3 no sábado. Então são 6 horas num valor irrisório para que realmente você possa ser atendido melhor. Então, independente de você desejar ser atendido por mim e marcar uma consulta, faz o workshop. Certamente vai ajudar você, você vai ter uma visão mais panorâmica. E eu digo, sem errar, que muitos dos problemas que talvez você esteja passando sejam respondidos, as respostas venham nesse dia, no workshop. E lembrando que qual o investimento que essa pessoa que queira participar desse workshop vai ter que fazer? Então, é isso que é um diferencial. Você, para fazer um atendimento psicoterapêutico, você tem um valor superior ao que você vai ter num período de 6 horas. Então, o que você vai pagar, o que você vai investir é pequeno comparado ao benefício que vai te trazer. Então, vai ser R$ 120 os 2 dias, com direito a coffee break e também um certificado de participação no workshop. Agora 6 horas. 6 horas, pronto. Então você tem aí um leque, né, para a sua vida. Você que está tendo sofrimento emocional, passando por algum sofrimento psíquico, procure, né, ou seja, ele pode deixar aí o telefone, né, está nas redes sociais também. Posso sim. Então, você pode deixar o telefone com a pessoa. Olha, pessoal, se você quiser falar diretamente comigo, você pode ligar para mim. Meu telefone é 99-805-6494. Repetindo, 99-805-6494. Lembrando que é 77, né? 77. Agora, se você quiser fazer inscrições diretamente, você pode fazer na clínica Bela Saúde, Bela Saúde e Bela Forma e Saúde, fica ali na rua Maria Quitéria, 419. Você pode também fazer na Alfa Seguradora, que é a seguradora da Vivi, que é membro aqui da igreja. Você pode fazer lá com ela também. E na Autêntica, que fica lá no bairro Alvorada. Eu não lembro, é Petrônio Portela. Em frente ao ao supermercado Leimar. Isso aí. Você pode fazer lá, tá bom? Ou se você não quiser fazer nenhum desses 3 lugares, você pode diretamente no dia chegar até lá, vai ter uma pessoa que vai estar te recepcionando e você faz sua inscrição na hora ali. Agora é importante você, se você puder fazer antes, porque há um contingente que nós vamos estar tendo uma certa restrição, porque o espaço não cabe tantas pessoas, assim, uma sala ampla, grande, confortável, climatizada, mas mesmo assim a gente está vendo que a demanda está sendo grande e em função disso é bom você fazer nesses canais que eu estou passando para vocês, tá bom? Ô Gilson, quais são os fatores que levam a pessoa a desenvolver um transtorno emocional? Então, pastor, e é interessante essa pergunta, porque é o seguinte: algumas pessoas têm um sofrimento muito grande e às vezes não sabem por quê e como se desenvolveu. Boa parte do sofrimento que acontece conosco é em função de estresse. Nós vivemos hoje num mundo muito estressante, as cobranças são imensas, é a cobrança dos filhos, é a cobrança dos pais, é a cobrança da empresa, é a cobrança às vezes até da igreja, às vezes até do pastor, ninguém dele. Tantas cobranças que muitas vezes a pessoa psicologicamente ou a sua estrutura psíquica não suporta tudo aquilo. Então ele começa a ficar adoecido, entristecido. Em função da sua estrutura, em função de fatos sociais, em função de acontecimento, às vezes, duro, de muita dificuldade, como por exemplo a perda de alguém, como uma situação de problemas no relacionamento conjugal, a pessoa começa a desenvolver uma tristeza muito grande e não sabe lidar com aquilo e começa a tentar resolver sozinha.
escondendo dos outros. Eu lembro que houve uma entrevista agora há pouco tempo, eu estava até assistindo, de uma pessoa muito bonita, muito bem sucedida, mas que tinha, infelizmente, um transtorno de depressão altíssimo, de alto nível. Mas como? Como pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. Na verdade, nós não queremos passar para as pessoas como nós estamos. Queremos sempre passar uma imagem que está tudo bem. Isso é muito complicado. A sociedade nos impõe isso, mas isso vai trazendo problemas emocionais para nós mesmos. E aí, até as redes sociais nos impõem isso. Sim, nos impõem, é verdade. E lembrando o seguinte, para você entender isso, e talvez isso possa estar acontecendo na sua casa, uma pessoa que está adoecida emocionalmente, a tendência é que toda a família também comece a ficar adoecida. Isso é muito triste, mas infelizmente isso acontece. Então, às vezes uma pessoa tem um problema, um transtorno, um episódio, ou uma síndrome, e essa pessoa, em função da sua debilidade, da sua dificuldade, ela vai envolvendo toda a família. Eu lembro que na entrevista hoje, pastor, teve uma mulher que ligou para lá e falou que a filha teve uma perda muito grande, e essa mulher, quando falou na rádio, ela estava chorando, desesperada. Então, veja bem, o problema foi com a filha, mas ela está sofrendo tamanha situação quanto a filha. Então, uma pessoa adoecida, ela adoece toda a família, além das doenças comórbidas, ou seja, quando você tem um episódio, alguma coisa, ou uma síndrome, ou um transtorno, você pode desenvolver outras doenças, podem ser elas psicossomáticas, biológicas, práticas, físicas, ou pode também ser doenças emocionais que são comórbidas a outras doenças emocionais. Principalmente nessa garotada aí, né? Nós estamos vendo aí nas redes sociais, a exigência é muito grande, né? Ou seja, de você estar sempre postando, de você estar sempre superando um ao outro. E esse negócio de superar, nós nunca vamos conseguir superar ninguém, porque tem sempre um na frente da gente. E aí a galera não sabe lidar com essa vida moderna, e essa modernidade tem trazido muito sofrimento, porque as pessoas não têm sabido conviver, né, com isso tudo, que é esse boom, né, o que surgiu aí, né, nas redes sociais. Então, até o Wilson Nunes falando no Fantástico, interessante, né, você é o cara que mais fazia o Brasil sorrir, automaticamente estava chorando. Então, é muito triste porque é uma doença e ele precisa se tratar, não pode ter preconceito, nós não podemos agir com preconceito, nós não podemos criticar. Qualquer ser humano está sujeito a passar por um momento de sofrimento. É verdade, é verdade. Pode ter alguma pergunta? Não? Ainda não, pastor. Ainda. Então, eu queria falar algo, mas acho que é de interessante para o seu público, porque o nosso público é um público evangélico, você está nos assistindo. Nós estamos realmente com alguns problemas que, na verdade, não se falam na igreja. São os transtornos sexuais. Tem tantos transtornos sexuais que, às vezes, está oculto na vida da família. E, às vezes, o marido ou a esposa não sabe como resolver. Então, tem transtornos, por exemplo, transtorno como, por exemplo, frigidez. A mulher está acometida de frigidez, ou seja, não tem libido ou desejo sexual. E o problema na família, no casal, afeta os filhos e afeta a relação na igreja, porque ele começa a não estar produtivo e ainda abre uma brecha no mundo espiritual para que seja tentado, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 7, quando fala a respeito do casamento, ele fala que a separação do casal com relação à vida sexual tem que ser de comum acordo. E assim mesmo, um período de tempo bem curto. Então, quando você vê uma pessoa com problemas sexuais, esses problemas sexuais vão afetar a igreja e certamente vai afetar a vida dele espiritual e a vida dele na comunidade, na igreja. Então, é um dos problemas, e tem outros, depois se eu quiser... Mas olha, falando desse problema aí, você trouxe o problema da frigidez. Mas interessante, o problema que mais eu tenho tido contato é a impotência, né? E esse é um problema gravíssimo que aí encontra em si o machismo, né? Porque o homem, né, foi feito para dar conta, tudo, mas e quando não dá conta? Né? O que se faça? Né? O que eu tenho que fazer quando, né, ou seja, a situação não está funcionando como deveria funcionar? Então, as pessoas não sabem lidar com isso. É verdade. Aí tem aquelas crendices naturais, né, comuns, né, coma bastante amendoim, que olha, dá certo. Enfim, cada um dá a sua receita familiar. Mas, na verdade, a impotência sexual é um problema gravíssimo,
que pode ser de ordem psicoemocional, ou pode ser de ordem física, ou de ordem bioquímica. Então, na verdade, se você passa por isso, é importante que você procure um profissional na área de psicologia, ou um sexólogo, pode ser um clínico mesmo, mas é importante que você procure. Um urologista. Ou um urologista, no caso, para que você possa, de fato, ser avaliado e então dar um diagnóstico que possa te ajudar. Agora eu posso falar da minha área. Por exemplo, a minha área, questões emocionais, são muito fortes. Eu tive muitos pacientes, como vocês sabem, eu estou aqui apenas 2 meses praticamente aqui em Guanambi, mas eu vim do Rio de Janeiro, atendi durante 5 anos, e esse atendimento de clínica me levou a algumas experienciações de pessoas que tinham impotência sexual, que não era de cunho biológico, nem de cunho de nenhum tipo de doença bioquímica, mas na verdade era questões emocionais que faziam com que havia impotência. Então, se você está passando por isso, vou deixar meu telefone, ligue para mim, 99-805-6494, e vamos conversar um pouco, vou marcar uma consulta com você, e certamente eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Muito bem, é isso aí. Então, e outra coisa, não esconda o problema, não ache que não tem solução sim. Se você procurar ajuda, a ajuda vai vir. Mas se você guardar para você, porque há muito medo da pessoa se expor, mas o psicólogo ele tem o código de ética e automaticamente ele não vai quebrar esse código de ética, porque ele quebrando esse código de ética, ele deixa de ser psicólogo. Então nenhum psicólogo quebra o código de ética. Então, se você procurar um psicólogo, sabe de uma coisa, você vai estar procurando uma pessoa que vai estar guardando, vai estar te ajudando, não vai estar expondo sua situação. Então, são profissionais preparados para isso. O Gilson está aqui falando dessa forma porque ele é um profissional e está pronto para receber as pessoas no seu consultório. E onde você atende, Gilson? Então, eu estou atendendo nessa clínica, na Clínica Bela Forma em Saúde, aqui na rua Maria Quitéria, 419. Agora, se você ligar para mim, a gente marca uma consulta. Eu agora não estou lembrando do telefone da clínica, qual a secretária ela atende, marca consulta. Agora, o pastor falou a respeito de vergonha. E existe um outro tema, pastor, muito interessante, que é ejaculação precoce. Pessoal, quantos homens vão ao consultório para falar sobre isso? Não conseguem manter a sua ereção sem ejaculação. Às vezes leva 1 minuto e meio, 1 minuto, e já tem ejaculação. E isso prejudica na relação com a sua esposa. Pessoal, olha, isso tem solução, tá bom? Existem alguns tipos de ejaculação precoce, a primária, a secundária, a situacional e a variável. E com certeza, não importa o que você esteja passando, certamente vai ter solução. Se eu não conseguir resolver o problema, se eu fizer uma avaliação e ver que é um problema bioquímico, um problema físico, algum tipo de doença, diabetes, tem vários outros tipos de doença que pode ocasionar isso, eu vou estar te direcionando para o urologista para que possa então te ajudar melhor. Mas é importante que você fale. E como o pastor ele falou, né, há um sigilo realmente profissional. Esse sigilo, na verdade, ele só pode ser quebrado com a justiça, ou seja, com o mandato de um juiz, para poder abrir, no caso, o prontuário de um profissional da psicologia. Tem um detalhezinho, né? Ou se correr risco de morte, né? Sim, ou se correr risco de morte. Então a gente pode abrir para ajudar o paciente. Mas fora isso, não há esse problema, você fique tranquilo. Eu lembro que houve uma expressão aqui, logo quando eu vim outra vez aqui, eu já vim aqui 3 vezes em Guanambi, mas quando eu estive na última vez aqui, antes dessa aqui, estou estabelecido morando aqui, uma pessoa de uma loja, dono de uma loja, conversou comigo uma coisa que me deixou muito intrigado. Ele disse assim, olha, eu não gosto de psicólogo aqui, que mora aqui, porque ele conhece minha irmã, ele conhece minha tia, ele conhece meu primo, ele conhece... E eu fico sem graça de falar os meus problemas. Olha, você vai se dar bem aqui porque precisa de uma pessoa que não conheça ninguém. Então, olha, estou eu aqui. Se você faz parte desse grupo, eu estou aqui para lhe ajudar, tá bom? Então, venha, me procure e eu vou te ajudar. Okay? Lembrando que nós estamos conversando com o psicólogo Gilson e ele vai estar fazendo um workshop no dia 19 e 20 de julho. E você tem alguma pergunta? Pode mandar aí, tem perguntas ali já. Fabinho está perguntando se o cristão pode entrar em depressão. Se o quê? O cristão pode entrar. O cristão pode entrar em depressão? É a pergunta do nosso irmão Fábio. Meu Deus. Glória, meu irmão.
a depressão e as doenças de ciclo, elas podem afetar qualquer ser humano. Tá bom? Então, a resposta é sim. Um cristão genuíno, autêntico, verdadeiro, ele pode entrar em depressão sim. Tá? Isso não é um problema especificamente espiritual, isso é um problema psicológico, que pode ser tratado e o cristão voltar à normalidade da sua vida. Ou genético, muitas outras coisas, né? Pode ser. Quais são os transtornos emocionais mais comuns que afetam a nossa sociedade atual nos dias de hoje? É o seguinte, pastor, nós temos alguns transtornos muito comuns, né? E o que tem mais crescido hoje é a ansiedade e a depressão. Mas nós temos a esquizofrenia, um transtorno genético, que até hoje ninguém conseguiu descobrir de fato como acontece a esquizofrenia. Fala um pouquinho sobre a esquizofrenia, porque muitas vezes nossos não sabem o que é a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? A esquizofrenia, ela se desenvolve na faixa dos 18 até os 30 anos. Então você vai ter um ser humano que, na verdade, durante a sua infância, não tem nada que possa te chamar a atenção, exceto algumas coisas que são comuns a muitas crianças. Por exemplo, na escola ele não tem muita atenção, ele não dá muito foco com relação à concentração, ele tem dificuldade, fica um pouco preguiçoso. São sinais que na infância não dá para ser diagnosticado como esquizofrenia. Mas quando chega na fase dos 18 anos, o final da adolescência, que pode ir, segundo alguns teóricos, até 21 anos, no início da fase adulta, até os 30, é quando se desenvolve. Uma das coisas que acontece da esquizofrenia é quando a pessoa tem um sentimento ou uma percepção de perseguição. Ela acha que está sendo perseguida. Então ela está sendo perseguida pelo pai, está sendo perseguida pelo irmão, sendo perseguida pelo patrão, sendo perseguida na igreja. E aí vem a perseguição, ou seja, o sentimento persecutório, no sentido de pessoas estarem vigiando mesmo. Então a pessoa começa a perder o humor, a psicose dela começa a se desenvolver, ou seja, ela não tem mais sentimentos com relação ao sofrimento ou sentimentos com relação à alegria. Ela é pessoa apática a tudo isso. Esse é um dos sintomas que manifestam numa pessoa que tem esquizofrenia. Ou o casal também, né? O pessoal casado pode pensar assim, essa mulher está me traindo. Esse cara está me traindo, essa mulher está me traindo. E começa a imaginar coisas e querer tirar satisfação. Pode falar quem é o cara, pode falar quem é a pessoa, né? Porque é isso aí, são a mesma coisa da perseguição. Viu? Então, são vários fatores muito interessantes que a esquizofrenia. E aí tem outros transtornos, né? Eu tenho um transtorno que eu botei, até umas pessoas ligaram e falaram, perguntaram. É um transtorno assim, transtorno alimentar, e quando eu falei as pessoas se assustaram porque eu disse isso. Até tinha um humorista lá na rádio e ele brincou e disse, eu vou botar seu Kinga. Eu vou botar no meu quadro isso lá, que é um transtorno alimentar chamado pica. Esse transtorno alimentar é um transtorno onde a pessoa começa a se alimentar de coisas que não são de fato alimentos. Então eu lembro de um paciente que ele tinha esse transtorno e atrás do armário, do guarda-roupa, ele tinha um lugar onde ele cavava ali e comia o reboco, era a forma dele se alimentar, e era um transtorno, e ninguém sabia. Então o transtorno de pica é um desses transtornos alimentares, como bulimia nervosa e anorexia nervosa, que são transtornos alimentares que são também, que trazem muito sofrimento, né, para a pessoa. E falando sobre transtornos alimentares, podemos falar sobre a anorexia. A anorexia é aquele transtorno onde a pessoa se percebe de uma forma sempre gorda. Ela acha sempre que está gorda. Ela olha para o espelho reflete uma situação para ela que ela está gorda. Então o que ela faz? Ela evita a alimentação. E por mais que ela esteja com um perfil ótimo, com bom peso, né, ela sempre vai se perceber. É uma deformação de autopercepção da sua imagem física. Né? Isso é uma coisa muito dolorosa para a família, porque é difícil para você reverter o quadro de chegar para que ela tenha uma awareness. Awareness quer dizer, uma palavra alemã, quer dizer tomada de consciência. Até ela chegar ao awareness, a tomada de consciência, é um trabalho que para o profissional tem que ser muito dedicado, que também tem que ter a colaboração do próprio paciente para que chegue a isso e a pessoa saia desse quadro. Lembrei agora de uma história, teve um piloto de avião e ele viajando, né, para o Brasil, ele é da África, e lá o país lá da África tem muito AIDS, né, o número de diabéticos são
muito alto, os índices, e aí ele, viajando, ele começou a sentir febre, começou a sentir diarreia, e aí ele começou com aquelas, né, pensando, eu estou com AIDS, eu estou com AIDS. E ele procura a ajuda de um psiquiatra, o psiquiatra fala, não vamos resolver seu problema, você vai fazer um exame, e aí a gente tira a dúvida, né, se você está com AIDS ou não está com AIDS, tudo bem. Fez o exame, aí deu negativo, ele não estava com AIDS. Aí ele passou 8 dias bem, e depois ele falou, a minha AIDS é diferente, ela não dá nesse tipo de exame, eu estou com AIDS, começa a sentir novamente, né, sentir novamente os sintomas. E aí ele faz outro exame, e aí ele fala, né, ele vai sempre inventando, mostrando porque aquela mesma questão da esquizofrenia. Ele tá sempre, a mente dele está sempre criando, né, ou seja, situações que vai adoecer, o adoecimento psicológico desse sujeito. E o que tem de pessoas que não conseguem lidar com esses pensamentos não está escrito. Então procure o workshop esse final de semana, 19 e 20 de julho, vai ser bênção para a tua vida. O Gilson está aí para fazer um convite todo especial. Tem mais alguma pergunta? Não. Então nós vamos, eu queria que o Gilson desse aí um convite final aí para toda a queda. Primeiro quero agradecer ao pastor Hélio pela oportunidade de estar aqui de frente com o pastor. Agradecer a vocês que estão aí nos assistindo. E o nosso convite fica aí, o workshop vai ser no dia 19 e 20, como o pastor falou, vai ser ali no CTL, ali atrás da Policlínica. O horário vai ser às 19h30, tá? O investimento é R$120, tá bom? É importante que você possa ir assim com a mente aberta. Se puder levar um caderno, uma caneta para você fazer anotações, nós vamos fazer algumas colocações que eu acho que vai ser interessante. Vamos ter também lá um teste, eu vou fazer um teste que vai te ajudar bastante. Você vai sair de lá sabendo qual é o seu temperamento, se é colérico, se é sanguíneo, melancólico, né, ou fleumático. Você vai ter a oportunidade de você mesmo, você mesmo se autoanalisar e sair dali sabendo quem você é. Então, meu telefone quero deixar em destaque, tá, o 99-805-6494. E olha, seja bem-vindo lá no workshop, vai ser um prazer recebê-lo. Muito bem. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor Jesus para a gente orar com vocês, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo neste momento. Jeremias 29, versículo 11, um texto muito conhecido, maravilhoso, muito lido, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurar de todo o coração. É um convite que Jeremias, que Deus faz a todo o povo de Israel. Um povo que estava distante, um povo que estava sem esperança, um povo que estava sem perspectiva nenhuma de futuro, mas de repente Deus se manifesta. Deus se manifesta e faz uma proposta, ou seja, faz uma proposta para todas as pessoas que estão ali. E Ele conhece os planos, Ele conhece as nossas vidas, Ele conhece a nossa trajetória sobre essa terra. E Ele sabe do futuro que Ele tem para cada um de nós. E que nós possamos ouvir o convite desse Pai, desse Deus que está nos chamando. E Ele fala lá, Jesus fala lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei o descanso. Venha até Jesus. Jesus é o descanso para nossas almas. É aquele que vai nos tirar dessa fadiga. E Ele fala assim: eu vou prosperar, e não vou causar nenhum dano, e vou dar esperança e um futuro. E a coisa que mais nós esperamos é um futuro, porque nós temos medo do futuro. Nós temos medo do que pode vir. Nós temos medo de adoecer, nós temos medo de um acidente, nós temos medo de perder pessoas queridas. Mas Deus está prometendo um futuro nele e para Ele, e que você possa apegar de todo o teu coração esse futuro, em nome de Jesus. Então, onde você estiver, porque você está enfermo, você está passando por problemas familiares, onde você estiver, nós gostaríamos de orar contigo. Nós queremos pedir a Deus para Deus te abençoar, reinar no teu coração, trazer uma paz genuína na tua vida. Então, a Ministério Paz e Vida fica aqui na Avenida Santos Dumont, 855, em Guanambi.
E você pode vir nos visitar todas as quarta-feiras, 19 horas, 19h30, todos os sábados e todos os domingos, pela manhã e à noite. Venha participar. E se você tem aí perto da tua casa, também uma igreja, vai nessa igreja. Uma igreja que prega o Evangelho de Cristo. Vai nessa igreja, em nome de Jesus. Onde você estiver, eu quero orar contigo. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por este dia. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando poderosamente cada ouvinte, cada pessoa que está aqui, Senhor Deus, ouvindo, oh Deus amado, e nos vendo por esta live. Que o Senhor esteja reinando nesta família, cuidando deste lar de uma forma toda especial. Abençoa, Pai, esse projeto, este workshop, todas as pessoas que vão participar. Jesus, que seja bênção na vida dessas pessoas e que elas venham se encontrar, oh Deus amado, com elas mesmas, para que possa haver uma transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer um sorteio neste momento. O sorteio é um kit da Avatim, né? A Avatim, nossa irmã Carol, então ela oferece um kit da Avatim. Vamos ver quem é o sorteado, a sorteada do dia de hoje. Foi Lande Carvalho Rocha. Lande Carvalho Rocha. Aí até domingo. Até domingo, Lande, né? Entre em contato vamos entrar, social, entre em contato nas redes sociais, nós vamos entrar aí e automaticamente você deu o retorno aí, vem adquirir. Mas tudo indica que é Lande, nossa vizinha. Isso, Deus Lande abençoe. Carvalho Rocha. Isso. Um abração, que Jesus reine, cuide da tua vida, abençoe todos os ouvintes. Na próxima terça estamos aqui também. Pastor? Valeu. Jesus, Obrigado. Jesus te abençoe. Amém. Obrigado.